Está no ar o programa Passeando pela Bíblia, com o pastor Jorge Luiz. 16. Cinco em diante, só mais um instante. Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Vamos ver o versículo 13? Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência, e eis que os desfarei com a terra. Versículo 14: faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca, e a betumarás por dentro e por fora com betume. Versículos 17 em diante aqui, vamos lá. Porque eis que eu trago um dilúvio de água sobre a terra para desfazer toda a carne, em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Versículo 18: mas contigo estabelecerei a minha aliança, e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos contigo. Oremos. Pai, obrigado por este tempo, pela oportunidade que o Senhor nos deu. Continue nos guiando, dirigindo-nos, e que o Senhor venha, por misericórdia e graça, aplicar sua palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, gostaria de compartilhar com os irmãos uma mensagem sobre o tema: o Deus que exerce o juízo, Ele oferece misericórdia. Melhor, o Deus que exerce o juízo, Ele oferece esperança, tá bom? Então, Deus que exerce o juízo, Ele exerce esperança. Bom, nós estávamos na semana passada falando sobre Gênesis. Usamos aí o tempo para dar um apanhado geral nos 3 primeiros capítulos de Gênesis. E agora eu quero compartilhar com os irmãos do capítulo 4 até o capítulo 9 de Gênesis, se tudo der certo aqui, mas de uma maneira geral, para nós entendermos a dinâmica sobre esse tema, o juízo e a esperança. Irmãos, em Gênesis 4, 5, de uma maneira bem geral, o que nós vemos aqui é Deus mostrando os descendentes de Adão e Eva e a natureza que eles herdaram dos seus pais, essa natureza pecaminosa. Você vai ver Caim, que era o filho deles, matando o seu irmão Abel. Algumas gerações mais tarde você vai ver um nome, Lameque, né? Ele vai quebrar o padrão que Deus estabeleceu num relacionamento. Foi com Lameque que começou essa história de bigamia. Então Lameque, além da sua esposa, ele procura uma outra mulher. Então ele tem 2 esposas. Também Lameque vai justificar o assassinato de um homem que acabou ferindo ele. O texto vai dizer que ele matou uma pessoa. Depois você vai ver uma genealogia bem grande, que vai nos levar até o dia de Noé. E Deus vai dizer lá nos versículos que nós lemos, capítulo 6, versículo 5, que Deus viu que a maldade da humanidade havia se multiplicado. Diz que os pensamentos da humanidade eram maus o tempo todo. E o texto vai seguindo, a palavra de Deus vai
nos levando mais para frente, nós vamos adiantando. Então, se lembrarmos um pouquinho de Gênesis 3, você vai ver aquela narrativa sobre a queda de Adão e Eva. Já em Gênesis 4, nós vamos ver claramente o resultado dessa queda. A pecaminosidade de Adão e Eva foi legada aos seus descendentes. Então nós vimos Caim matando Abel, Lameque matando o homem, Lameque procurando uma outra mulher. E o que a gente pode perceber aqui, meus irmãos, é que as pessoas não são pecadoras porque elas praticam o mal. Mas a verdade é, olhando para as Escrituras, é que elas praticam o mal porque são pecadoras. Então nós praticamos o mal porque o pecado está em nós. O pecado que parte dos nossos lábios, da nossa mente, das nossas mãos, são resultado daquilo que aconteceu no Éden. Só revelam quem nós somos. Por isso que Deus estabelece os mandamentos, para mostrar para nós quem realmente nós somos. Para mostrar que realmente nós somos transgressores. Irmãos, no capítulo 5 de Gênesis, então, a Bíblia vai listar homens que viveram centenas de anos. Dá para acreditar nisso? Centenas de anos. E com o passar do tempo, o número de anos foi diminuindo, até que Deus, em uma determinada época do tempo, determinou que 120 seria a idade máxima de uma pessoa. E a ciência médica, meus irmãos, já associou a maioria das doenças com a diminuição da idade de vida de uma pessoa. Mas ao mesmo tempo a ciência hoje está ajudando as pessoas a viverem mais tempo, né? Doentes. Doenças que ceifavam vidas de pessoas com 40, 50 anos, hoje tem mantido pessoas desde os seus 40 anos até hoje vivendo, né? À base de medicamento, à base do auxílio de pessoas, auxílio da ciência. Irmãos, logo à frente nós vamos ver o seguinte: o dilúvio, uma enorme quantidade de água. De Gênesis capítulo 6 até o capítulo 9, a gente vai ver esses capítulos contando pra gente a história de um grande dilúvio, por meio do qual Deus dizimou, atribuindo-se, né, da sua característica ou do seu atributo de santidade e perfeição, exercendo juízo e eliminando parte da vida terrena. A família de um homem, portanto, Noé, sobreviveu a esse dilúvio. Ele estabeleceu, Deus, por meio de Noé, um novo período de tempo. Porque Noé obedeceu à ordem de Deus para construir uma arca que preservaria parte, então, dos animais terrestres que repovoariam a terra futuramente. Irmãos, se vocês pararem para pensar nas características da arca, a arca era um barco de madeira e ele não tinha motor. Ele tinha 137 metros de comprimento, 23 metros de largura e 14 metros de altura. Noé e seus filhos levaram 120 anos para construir. Mas quando Noé termina a arca, tinha espaço suficiente para sua família, todos os animais e comida para todos. Um zoológico flutuante. Irmãos, a Bíblia vai dizer que Noé foi um homem que andou com Deus. Porém, os homens da sua época, os homens que viveram ao redor de Noé, fossem ímpios. Eram ímpios. Deus disse para Noé que ele estava prestes a destruir os ímpios com um grande dilúvio. Então Noé recebe a ordem de Deus para construir a arca. Noé confiou em Deus e fez aquilo que Deus mandou. Tanto é que no Novo Testamento, quando nós vamos olhar lá para a palavra de Deus, no Novo Testamento, no capítulo 11 de Hebreus,
lá no versículo 7, Noé é elogiado pela sua fé. O que nós podemos aprender aqui, meus irmãos, é que a causa do dilúvio foi o pecado da humanidade. O Novo Testamento vai mostrar o dilúvio como prova de que Deus é um juiz moral. No Novo Testamento a gente vai ver esse Deus punindo por causa dos pecados. Quando você olha para a Bíblia, para a história do dilúvio, você vê uma advertência. Você vê Deus usando do dilúvio para advertir a humanidade. Então Deus vai fazer uma promessa depois do dilúvio. Deus vai dizer o seguinte: nunca mais eu vou destruir a terra com água. E eu vou deixar um sinal nos céus, para todas as vezes que vocês olharem para os céus, virem esse sinal, vocês lembrarem da aliança que eu fiz com vocês. Essa é a aliança noética. Deus disse: o arco-íris é o sinal que eu vou deixar no céu. Todas as vezes que vocês olharem, vocês vão se lembrar do meu poder. Irmãos, o que é interessante é que quase todas as culturas do mundo, todos os povos de todos os tempos, de todos os lugares do mundo, inclusive nas florestas, naqueles que vivem nas florestas aqui da América do Sul, já relataram que tiveram conhecimento que em um determinado momento da história da humanidade houve uma grande enchente no mundo inteiro. Várias. Eles não conhecem como a história bíblica, mas eles reconhecem que em algum momento da história da humanidade houve uma grande enchente no mundo inteiro. Irmãos, o dilúvio foi um ato de que Deus revelou-se para a humanidade como um justo juiz. E isto é um tempo, um aviso de que chegará um momento na história da humanidade, na vida de cada pessoa e de cada nação, em que Deus não mais fará vistas grossas para a injustiça. Irmãos, o mesmo Deus que vai exercer juízo e que exerce juízo é um Deus que oferece esperança. É um Deus que sempre vai apresentar uma oportunidade para o pecador se arrepender. Tudo que estava acontecendo ali no período de Noé estava avisando as pessoas que ficassem atentas para um momento em que Deus haveria de encher a terra com água. E as pessoas fizeram vistas grossas. Chegou o momento em que Deus viu a iniquidade da humanidade e só poupou aqueles que realmente creram na palavra de Deus. A mesma coisa acontece nos nossos dias. A Bíblia está dizendo que o pecado será punido, e ele é punido. Mas ainda assim, antes do seu juízo, Deus está oferecendo esperança, misericórdia e graça. E graças a Deus, graças a Ele, que o teu Santo Espírito nos alcançou, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E nós, guiados pelo teu Santo Espírito, dominados por Ele e receptivos à sua voz, decidimos então receber essa salvação. E essa salvação, se nós pudermos fazer uma analogia com a arca de Noé, nós podemos usar isso para dizer para as pessoas nos nossos dias, para você que está nos ouvindo, que o dilúvio ainda não chegou. Ainda há oportunidade de entrarmos na arca. Existe esperança antes do juízo. Deus está dizendo o tempo inteiro que vai haver um momento em que essa porta vai se fechar. E aqueles que ficarem para o lado de fora, assim como foi no grande dilúvio, não terão mais oportunidade de entrar na arca. A salvação é oferecida a todos, sem distinção de pessoas. Deus está em todo momento da sua história oferecendo oportunidade para o pecador se arrepender, crer na sua palavra e receber do Senhor a vida eterna. Mas haverá um dia que isso não vai ser mais real. E para aqueles que já partiram sem o Senhor, segundo as Escrituras, como diz lá Hebreus 9:27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Depois da morte é o juízo de Deus.
não há mais esperança. Não existe purgatório, não existe vida após a morte, a não ser a vida eterna com o Senhor ou a vida eterna longe do Senhor. Ninguém vai voltar, ninguém vai nascer de novo em outra forma, ninguém vai vir para pagar os pecados que cometeu nas vidas passadas. Morreu, acabou, vai vir o juízo. Aqueles que morreram com Cristo estarão com Cristo. Aqueles que morreram sem Cristo estarão no inferno. A oportunidade que Deus nos dá foi a mesma oportunidade que Deus deu para aqueles que estavam com Noé naquela época. Deus prova o seu amor para conosco, não é? A ponto de entregar o seu próprio filho, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Você tem a oportunidade nesta noite de desfrutar das bênçãos que esse justo juiz, que um dia haverá de julgar toda a terra, está oferecendo como esperança para você. Se você quer aproveitar essa oportunidade para receber a salvação, entender que a esperança que Deus nos dá é uma viva esperança, uma esperança real, você tem a oportunidade. Vamos orar? Quero orar por você e faça junto comigo essa oração se você gostaria de receber o Senhor Jesus Cristo. Pai, nós estamos neste momento diante do Senhor. Nós tivemos aqui um breve momento, uma explanação, uma reflexão acerca do seu juízo e da esperança que o Senhor oferece, que nós podemos considerar como a sua graça. O Senhor, Pai amado, demorou, ou melhor, o Senhor preparou aquele povo durante 120 anos para crer no Senhor. E durante esse tempo, a sua palavra diz que a maldade do coração da humanidade se multiplicava a cada dia, a ponto do Senhor se entristecer com a criação do Senhor. Pai, foram 120 anos preparando aquele povo. Quantos anos, Pai amado, estamos sendo preparados pelo Senhor? Quantas vezes ouvimos a sua mensagem, a sua voz, falando ao nosso coração sobre a importância de nos arrependermos, de recebermos a vida eterna. Quanto tempo o Senhor tem falado conosco acerca da obra que o Senhor fez naquela cruz, que é a única obra que pode salvar o pecador arrependido. Pai, o Senhor nos ensinou tempo e mais tempo durante toda a nossa permanência aqui na terra. Enquanto nós estamos aqui, o Senhor tem falado conosco que as nossas obras não nos salvam, que nada que façamos é capaz, Pai amado, de nos levar para o céu, a não ser crer, confiar que o preço que deveria ser pago para nos dar a vida eterna, quem pagou foi o Senhor. Então, se você quer receber a salvação eterna, você precisa reconhecer que é pecador, confessar ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, e confessar a Ele que é pecador, se arrependendo dos seus pecados, e crendo no seu amor, que não pode ser medido, que foi provado na entrega do teu Filho Jesus Cristo, morrendo naquela cruz e derramando o seu sangue para nos salvar. O Deus que exerce o juízo, Ele também oferece esperança, Ele oferece graça. E se você confia em Jesus Cristo como seu único Senhor e suficiente Salvador, você pode clamar a Deus agora, no nome de Jesus Cristo, para que Ele possa salvar você. E você pode receber a salvação. Você acabou de ouvir o programa Passeando pela Bíblia com o pastor Jorge Luiz. Até o próximo episódio. Que Deus te abençoe.